Olá a todos, sou aqui o Seth Heimer. Nós estamos aqui a iniciar este novo curso chamado Andar com Deus. Se nós podemos resumir a nossa vida cristã a uma frase, seria esta: andar com Deus. Andar com Deus é a descrição de como é que nós vivemos. Isto não é uma religião, não é um conjunto de preceitos e conceitos, mas é uma caminhada, é a nossa vida inteira andar juntamente com Deus e Deus andar juntamente conosco. Jesus, quando estava a chamar os seus discípulos, ele não chamou-os para um curso, não chamou-os para uma escola bíblica, nem para uma igreja, ele chamou-os para uma caminhada. Ele diz: segue-me, vem e andar comigo. Mesmo quando o apóstolo Paulo descrevia esta vida cristã, ele descrevia muitas vezes como uma caminhada, como este andar em espírito. Nós vamos ler aqui alguns versículos que descreve isso, de como é que é este andar no espírito, ou andar com Deus. Gálatas 5,16 diz assim que: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E depois, para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo escreve na carta dos Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de potestades do ar e do espírito, agora opera nos filhos da obediência. E depois, versículo 10, mais adiante, diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Efésios 4:1 diz que rogo-vos, pois, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, como fostes chamados. Versículo 17 diz assim que: digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. E depois no capítulo 5 de Efésios diz que: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. E versículo 8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos de luz. Versículo 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Pois para a igreja de Colosso, no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo também diz que, em versículo 10 do capítulo 1, diz que para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E depois, em capítulo 4, versículo 5, diz que andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. E também para a igreja de Coríntios, Paulo também diz que em 2 Coríntios 5:7 diz que é porque andamos por fé e não por vista. E depois também para outra igreja, a igreja de Roma, ele escreve no livro para os Romanos, capítulo 4, versículo 12, que e fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera em circuncisão. Capítulo 6, versículo 4, diz que de sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como o Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em capítulo 8, versículo 4 do mesmo livro, diz que para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos de segundo a carne, mas segundo o Espírito. E depois, por fim, Romanos 13:13 diz que andamos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo exorta, ensina às igrejas das várias províncias que realmente a nossa caminhada com Deus não é um curso, não é uma teologia, uma forma de somente encher a nossa cabeça de conceitos, mas é uma caminhada com Deus. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos que várias pessoas entenderam isso e deixaram a sua vida ser guiada pelo Espírito e eram pessoas que andavam com Deus. Adão e Eva andaram com Deus no jardim. Enoque andava com Deus.
Noé andava com Deus. Abraão e Isaías também andavam com Deus. Moisés caminhava, andava com Deus. Todos os profetas andavam com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele caminhava com Deus. Os 12 apóstolos andavam com Jesus. O mesmo apóstolo Paulo, ele andava e era guiado pelo Espírito, andando com Deus. Deus chama-nos para andar com Ele, para caminhar esta vida juntamente com Ele, envolvê-lo em todas as áreas da nossa vida e sermos guiados pelo Seu Santo Espírito. No livro de Miqueias 6, versículo 8, diz assim: E Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede a ti, senão que pratique a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então, o que é isto do andar com Deus? No dicionário, o Strong's dicionário diz que andar é pisar por todo o lado. Andar ao largo, figurativamente, é a forma que nós vivemos, para seguir uma outra pessoa, um companheiro, um seguidor devoto, para seguir a ser ocupado com andar ou cercar. Então, há aqui uns sinónimos para este andar, que é o caminhar, o fazer um caminho, um progresso, viver, regular a vida de alguém, conduzir a si mesmo ou passar mesmo a nossa vida. Então, para nós andarmos com Deus, isso implica várias áreas da nossa vida. Implica, em primeiro lugar, uma ação. Não é somente um manter na mesma posição, mas nós temos que agir, temos que ter uma ação da nossa vida. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 18, diz assim que: Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demónios creem e estremecem. Então nós vemos que para nós termos fé em Deus e caminhar com Deus requer uma ação, umas obras da nossa parte. Requer também uma intencionalidade. Andar requer intencionalmente sair da zona de onde nós estamos parados e começamos a mover em frente. Salmos 34, versículo 1 diz assim que: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor continuamente estará na minha boca. Josué 24:15 também diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Seus deuses a quem serviram os vossos pais que estavam dali do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha uma intencionalidade de andar nos caminhos de Deus. Também, em terceiro lugar, para este andarmos com Deus, isso implica um relacionamento com Deus. Nós temos que fazer o que quem está a guiar a nossa vida indica. Jesus, ele seguia e os seus discípulos seguiam as suas pisaduras. E quando Jesus depois comissiona os seus discípulos em Mateus 28, versículo 19, ele diz assim: Ide e ensinai todas as nações. Então nós temos que ir e fazer algo de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que saber qual é que é a vontade de Deus e ensinar todas as nações os caminhos do Senhor. Em quarto lugar, o andar implica ter um destino. Andar não é um andar à toa, um andar somente por andar, mas implica um destino, uma forma, um objetivo, onde nós queremos chegar. Em quinto lugar, o andar implica um processo, implica que nós estamos numa caminhada passo a passo com o Senhor. Nós não estamos a fazer uma corrida rápida, mas nós estamos a dar passo a passo, é como se fosse uma maratona, toda a nossa vida, uma caminhada com o Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que, tendo isto por certo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então é uma caminhada de longo curso. Nós também vemos que para a nossa vida andarmos com Deus, nós temos que ter esse suporte. Tem que um suporte. Andar com Deus implica que tens o seu suporte, o suporte de Deus na nossa vida.
Em Mateus 11, 28, Jesus diz aos seus seguidores que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O salmista diz em Salmos 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se muda, ainda que os montes se transportam por meio dos mares. Então Deus suporta-nos, carrega-nos, dá-nos poder e capacitação quando nós estamos a andar com Ele. Andar com Deus também implica um compromisso da nossa parte. Não é somente, ok, eu vou começar a tomar alguns passos e depois eu vou largar a bola, eu vou deixar o percurso, eu vou não caminhar mais, eu vou somente descansar. Não, requer um compromisso da nossa parte. Andar junto com Jesus implica um compromisso de seguir o caminho de Deus. Mateus 6, 24 e 25, Jesus diz assim aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Depois nós vemos aqui que nós precisamos ver que Deus foi a primeira pessoa que tomou a iniciativa de convidar-nos para andar com Ele. Nós vemos isso bem lá atrás, no Jardim de Éden, quando Deus estava a criar o homem, criar a mulher e depois colocou-os dentro do Jardim de Éden. Diariamente Ele ia visitar o homem, ia visitar a mulher e queria falar com eles, queria andar com eles. Gênesis 3, 8 explica-nos isso. Diz que ouviram a voz do Senhor que passeava ou andava pelo jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, antes da queda, Deus tinha esse hábito de caminhar junto com os homens e conversar, de falar, partilhar vida. E é esta caminhada que Deus convida-nos, toda a humanidade, de caminhar com Ele. Quando nós encontramos Jesus e o amor de Deus no nosso coração, isto não é um conjunto de filosofias ou conjunto de princípios que mudam a nossa vida. Também é, mas isto é um caminhar junto, em que quando nós estamos juntos, nós vamos ser transformados de glória em glória, transformados à imagem de Jesus. Então, neste curso, nós vamos estar a abordar vários temas de como é que nós podemos caminhar com Deus. O que é que isso vai mudar na nossa vida? O que é que isso vai transformar a nossa vida? E quais são os benefícios que nós temos nesta caminhada com Deus?